Gostaria de ler com os irmãos o texto que Deus separou para a nossa reflexão essa manhã. Carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Tiago 1, versículo 12 a 18. Você pode procurar na sua Bíblia, no seu smartphone, o que for mais confortável para você. Tiago 1, 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, te glorificamos, adoramos o Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender a tua vontade para esses tempos. Abençoa, Senhor, a mim, abençoa todos os nossos irmãos espalhados, Senhor, por essa cidade e pelo mundo, que estão juntos a amar e a ansiar por aquilo que o Senhor quer nos transmitir essa manhã. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou continuando de alguma maneira a exposição aí que eu comecei há 2 semanas atrás, em Tiago, trazendo um complemento da mensagem. E da outra vez eu falei do versículo 1 até o versículo 8. E aquilo que Tiago nos ensina é que nós somos exortados a termos alegria mesmo durante os tempos de tribulação, aquilo que o Tiago chama de provação. Porque essa provação é um instrumento de Deus para trazer perseverança aos nossos corações, à nossa vida. E essa perseverança, ela tem uma ação completa de nos tornar homens e mulheres perfeitos e íntegros. Ou seja, maduros e íntegros, sem que lhes falte nada. E nós vimos também que para esses tempos de provação, que são provações que vêm de acordo com a permissão de Deus para tratar com a nossa vida, nós precisamos pedir 2 coisas ao Senhor. Pedimos sabedoria, para que possamos compreender os rumos pelas quais o Senhor quer nos conduzir por essa vida, e também pedirmos essa sabedoria com fé, confiando que Deus, Ele está no controle da nossa vida. E que não são momentos de dificuldade que fazem Deus se ausentar da nossa existência. Muito pelo contrário, Ele guia cada um de nós. Ele nos conduz e Ele nos faz chegar ao exato lugar que é a sua vontade. Tiago nos convida a confiarmos e a não duvidarmos. Porque aquele que duvida não alcançará do Senhor coisa alguma, e aquele que é inconstante não agrada o Senhor. A partir do versículo 12, o versículo que nós começamos a ler hoje, Tiago, ele nos ajuda a compreender melhor e nos traz uma certa anatomia da dificuldade. Ele nos traz 2 ideias, que são ideias que se contrapõem de alguma maneira, mas que se originam de uma mesma palavra que nós encontramos aqui no texto original do Novo Testamento. Tiago fala de provações e Tiago fala de tentação. Ambas as palavras vêm de uma mesma palavrinha no grego, que é a palavra peirasmos. Ou seja, dependendo do contexto, essa palavrinha pode ser entendida como provações que Deus permite para abençoar o crente,
Ou tentações que não podem vir de Deus, mas que nascem ou da minha concupiscência ou da minha cobiça, ou são instrumentos do diabo para nos destruir. A provação vem a nos abençoar e a nos amadurecer na fé e como cristãos de qualidade, e a provação vem no sentido contrário, a todo dia tentar colocar uma barreira a mais para que possamos ser cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Mas como que, dada a mesma dificuldade que vivemos, podemos distinguir se aquilo que nós estamos expostos é um momento de provação de Deus ou é uma tentação que vem a nos destruir? Como que a gente ganha essa sensibilidade, dada por Deus, pela sabedoria que Ele nos concede, a nós discernirmos o tempo e o momento que nós estamos vivendo? Essa é uma percepção, meus amados irmãos, que todos nós devemos ter, principalmente nesses momentos, onde estamos passando por dificuldades, e nós não sabemos ao certo nem o porquê dessa dificuldade, nem quando essa dificuldade vai terminar. Precisamos ter discernimento, que a própria palavra de Deus nos apresenta, e que o próprio Tiago faz questão de nos explicar a partir do versículo 12 até o versículo 12. E a primeira coisa que o Tiago, ele nos diz, é que a provação, ela é permitida por Deus, como instrumento da sua graça, para a nossa aprovação. Olha só que bênção que nós temos aqui, versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aquilo que Tiago disse no começo, que a provação gera perseverança, e que a perseverança gera em nós virtudes inabaláveis, ou seja, maturidade e integridade, não terminam apenas em nós sermos maduros e íntegros nesta vida e neste mundo. As provações que são permitidas por Deus vêm a nos abençoar, e elas têm um eco para a vida eterna. Elas têm uma ponta muito maior do que simplesmente o aqui e agora que nós vivemos. De nada adiantaria nós sermos maduros e íntegros se a nossa existência fosse restrita apenas a este mundo, porque não é para este mundo que Deus nos criou. Nosso destino não é o planeta Terra, este momento que nós estamos vivendo, não. O nosso destino é a nova criação, aonde Jesus Cristo, Ele reina em absoluto sobre todas as coisas. Note que esse versículo nos traz duas coisas muito importantes. No começo, Tiago fala, olha, tenham alegria nas provações, porque a provação produz perseverança, e a perseverança te dá virtudes. E o que o Tiago começa a falar aqui no versículo 12 é, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. A perseverança, ela é decorrente da provação, mas ela te capacita a suportar as provações próximas que estão à nossa porta. E que com certeza não deixarão de fazer parte da nossa vida, no tempo em que nós estivermos aqui. A nossa vida é uma cadeia de provações, onde Deus, Ele nos coloca para nos aprimorar. E a perseverança, que é fruto da provação de ontem, é um instrumento de Deus para nos levar a outras provações, para que lá eu possa ser ainda mais fortalecido, ainda mais lapidado, para que de provação em provação, mas de glória em glória, nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Para que lá na frente nós possamos ter a devida aprovação. Esse tem que ser o alicerce da nossa esperança e o motivo da nossa alegria. Porque as provações que Deus permite acontecer conosco nessa vida nos conduzem à aprovação final, onde Deus, Ele nos dará a coroa da vida, preparada a todos aqueles que o amam.
Não é porque você ama ao Senhor que você será isento de provações, muito pelo contrário, você será colocado nelas para que você seja aperfeiçoado e para que lá na frente Deus possa te aprovar. Quando a gente fala de aprovação, a gente lembra de prova, principalmente das provas que a gente fazia na escola, que a gente tinha que estudar, ralar, se dedicar, para que por meio daquele exercício, que é uma prova do que eu sei, eu possa ser aprovado no final na matéria. Da mesma maneira, o Senhor nos prova como crentes. Se nós dizemos que temos fé, é nesse momento que Deus mostra se o nosso discurso é apenas discurso ou é fato e realidade, se nós temos de fato fé. Quando nós dizemos que nós temos paciência, Deus nos coloca em situações onde essa paciência é provada. E Deus quer que todos nós possamos ser aprovados. Porque a aprovação é um instrumento de Deus para nos abençoar. Quando Tiago fala de coroa da vida, esse termo é usado várias vezes no Novo Testamento, como uma forma de Deus recompensar em glória e na glória o esforço dos seus filhos em se manterem fiéis à sua palavra. Paulo, por exemplo, lá em 2 Timóteo 4, versículo 6 diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o quê? O bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Apocalipse diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A coroa é símbolo de recompensa, de prêmio, de aprovação. A aprovação é essa que Deus quer nos conduzir por meio das provações, porque as provações fazem parte da nossa vida. Meus amados irmãos, nós precisamos ouvir aquilo que Tiago está a nos dizer essa manhã. Tenham grande alegria, não por causa da provação em si, porque como eu disse, a provação em si é dolorosa de ser experimentada, de ser vivida, mas porque essa provação gera em nós efeitos não apenas temporais, mas reverbera para a eternidade. E o mesmo Deus que permite é o Deus que nos acompanha em cada momento em que nós estamos sendo provados. A segunda coisa que o texto nos diz é que, em contrapartida à aprovação, que é instrumento de Deus para as nossas bênçãos, nós temos também um outro tipo de dificuldade na nossa vida, que é chamada de tentação. E essa tentação, ao invés de nos conduzir à vida eterna, tem como objetivo nos destruir. Versículo 14. Ao contrário, na versículo 13 e 14, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Não são todos os momentos de dificuldade que são provações de Deus. Se nós pudéssemos destrinchar aquilo que nós chamamos de dificuldades, tribulações, apertos em nossa vida, nós podemos separar a grosso modo em provações permitidas por Deus e em tentações ocasionadas pela nossa cobiça ou pela sedução de Satanás. E quando essas dificuldades, elas nascem da nossa cobiça, nascem do diabo tentando nos seduzir, elas nos conduzem não à aprovação, mas à reprovação. Temos duas fontes de tentação bem claras na Bíblia. Uma é o que o próprio texto nos diz. Às vezes as dificuldades que nós passamos na vida é fruto do meu pecado. É fruto da minha falta de sabedoria em lidar com a vida e com as coisas de Deus. Às vezes o meu aperto financeiro é decorrente da minha negligência e da minha falta de mordomia com relação às posses que Deus nos dá.
Às vezes os conflitos familiares são fruto justamente da minha falta de habilidade em gerir a família que Deus nos deu. A cobiça que está em nós, como consequência da queda, ela nos seduz todo dia a fazermos aquilo que é natural a nós, que não é o bem, mas é fazer o mal. Que não é fazer as coisas que Deus aprova, mas é fazer exatamente as coisas que Deus reprova. E quando nós somos seduzidos, e quando caímos nessa sedução, nós podemos fazer muitas coisas, que podem trazer muitas consequências, inclusive danosas à nossa vida. Mas nós não podemos classificar esse momento como provação, mas sim como consequências de tentação, da nossa vulnerabilidade. Quer ver como a tentação é algo mortal? Quando a tentação parte da sedução, da nossa própria concupiscência, da nossa própria inclinação à queda, da nossa cobiça. Tiago diz no versículo 15, que essa cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Ou seja, aquilo que era só inclinação do coração vira ato e pensamento e fato. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Olha só como Tiago contrapõe as ideias. Se a provação conduz a nós recebermos a coroa da vida, as tentações nos levam à morte. Cabe a cada um de nós analisarmos e discernirmos à luz do Espírito e da palavra, se de fato as dificuldades que nós estamos vivendo são provações que vêm a nos aperfeiçoar, ou se são consequências daquilo que nós fizemos como pecadores, como carentes da glória e da graça de Deus. E uma segunda fonte de tentação, obviamente, é o diabo. O diabo, ele nos tenta. Não é à toa que lá em Mateus 6,13, na oração dominical, Jesus nos ensina a pedirmos a Deus: e não nos deixes cair em tentação. A mesma palavrinha que Tiago usa aqui, mas livra-nos do mal. Eu gosto mais da tradução do maligno, ou seja, do diabo. Livra-nos das estratagemas de Satanás. Porque o diabo, conforme Paulo vai dizer aos 2 Coríntios, capítulo 11, 14, ele se disfarça de anjo de luz. O diabo não costuma aparecer com 2 chifres na cabeça, um tridente na mão e um rabo, mostrando a sua identidade. Não, muito pelo contrário. Ele vem vestido da forma mais aprazível para nos seduzir, para nos destruir. Porque é a única coisa que o diabo sabe fazer é levar as pessoas à destruição e longe de Deus. E ele está a todo momento, meus amados irmãos, a nos tentar, a nos chamar, a nos seduzir, ao ponto do apóstolo Pedro dizer em 1 Pedro 5,8 que ele é como um leão que está rondando e circundando cada um de nós, buscando uma brecha para poder atacar e para poder desferir o seu golpe fatal. Precisamos da sabedoria, essa sabedoria que Tiago nos ensina a pedir para discernirmos, inclusive, o grau e os propósitos daquilo que nós estamos vivendo como dificuldades, tribulações, crises na nossa vida. E não simplesmente vivemos de forma passiva a tudo aquilo que nos aflige e continuará nos afligindo. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a Bíblia nos ensina, e Tiago nos expõe, que a despeito de todas as dificuldades que nós possamos passar, sejam elas provações que nos conduzem à vida eterna, que nos conduzem a sermos conforme a imagem e semelhança do Filho amado, ou as tentações que nascem de nós, ou são utilizadas pelo diabo, inclusive utilizando meios que estão no mundo para nos derrubar, a despeito de tudo isso, Deus, Ele é bom.
Versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. E no versículo 16, não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. As nossas dificuldades, em nenhuma hipótese, podem mudar a bondade de Deus. Nós aprendemos que a bondade de Deus é um atributo, é uma perfeição divina, que a nós é comunicada em uma escala menor e restrita. Mas a bondade de Deus quer dizer que Deus sempre está a favor da sua criação, com o propósito de abençoar o que Ele fez, principalmente o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Então Deus não está aqui para sabotar os nossos planos. Deus não está aqui para causar simplesmente dissabor, porque Ele é um Deus masoquista. Muito pelo contrário, tudo que Deus faz é bom. Mas as nossas tribulações, às vezes dão a impressão que Deus não é. E é aí que nós precisamos ter a sensibilidade de entender da onde que vem as nossas dificuldades, os apertos que nós estamos passando. Porque Deus é bom. Ele é bom para nos sustentar nas provações, porque são provações permitidas por Ele, para que nós pudéssemos ser cada vez mais aperfeiçoados. Sermos maduros e íntegros e, no final, aprovados. Não tem ninguém que queira a nossa aprovação mais do que o próprio Deus. O mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar por essa aprovação com o seu sangue precioso. Se é a aprovação que você está sofrendo, meus amados irmãos, não esqueça que Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Você não está sozinho nesse momento. Deus está ao seu lado, cuidando de você, conduzindo você, concedendo misericórdia e sabedoria, aumentando a sua fé, para que você não esmoreça nesse processo, mas para que você seja provado e aprovado. Deus é bom. E se você está em momentos de dificuldade, ocasionados pela sua própria inabilidade, pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio egoísmo, saiba que Deus é bom para te livrar desse momento de tentação. Para dar um escape que só Ele pode dar, para restaurar como da maneira que só Ele pode fazer. Porque o cair é nosso, mas o estabelecer e o levantar é de Deus. E tudo isso, para que se cumpra o versículo 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é o objetivo de Deus, em meio a todo o turbilhão de dificuldades que podem nos afligir, para que nós possamos ser maduros, íntegros, aprovados, perdoados, com a finalidade de sermos primícias. É uma linguagem lá de Apocalipse 14:4, aonde o texto diz que Deus comprou para si as suas primícias para que fossem de Deus e do Cordeiro, o povo de Deus. É esse o objetivo que Deus tem para nós, ao final de tudo isso que nós falamos. De Deus encontrar em nós as suas primícias, o seu povo. Aqueles que têm relacionamento com Ele, aqueles que recorrem a Ele, aqueles que mesmo em tempos de dificuldade, confiam e continuam confiando na sua graça e na sua misericórdia. O chamado do texto é que nós possamos colocar o nosso coração na balança e analisarmos. Porque se passamos por dificuldades, e dificuldades essas ocasionadas por nossa limitação como pecadores, ou é para que Deus nos prove a sermos crentes melhores, ou é porque nós não temos sido crentes
suficientemente adequados e somos tentados por nossas cobiças ou pelo diabo que quer nos destruir. Mas que em tudo nós possamos crer que Deus é bom. Esse Deus nos sustenta nas provações e com certeza nos livra de todas as tentações. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos e em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com a tua mão de socorro a todos nós que estamos vivendo momentos tão difíceis, trazendo, Senhor, o seu sustento e a tua mão de poder e também nos livrando, Senhor, das tentações e dos efeitos desastrosos que a sedução do mal podem acarretar sobre a nossa vida. Porque é em nome de Jesus que nós oramos.